Olá amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou construtor da teoria econômica quântica, teoria que provou a praxeologia de Ludovico von Mises como indução matemática. E você vê essa prova aqui em alguns vídeos que eu deixei aqui postado no YouTube. Basta você elencar e digitar Leverson Costa que vai elencar uma série de vídeos eu fazendo essa prova científica. E é verdade quando a escola austríaca diz que pela praxeologia você é capaz de encontrar leis fundamentais de economia, como de fato a economia funciona. E a teoria econômica quântica está mostrando para o mundo, a partir dessas provas, que a lógica de entender essa relação juro-inflação, ela está equivocada, ela está errada. E, portanto, a teoria econômica quântica está defendendo claramente a derrubada do sistema financeiro mundial atual, porque a base desse sistema financeiro mundial atual é justamente essa relação juro-inflação, o entendimento dela está equivocado. Então, vou passar aqui para frente, aqui pessoal, passar aqui para frente, só passar aqui para frente. Então, isso aqui, essa informação ela é muito importante, ela é fundamental, porque a gente não pode levar adiante um entendimento errado de juro e inflação, porque o sistema mundial atual está baseado justamente nisso, que define toda a economia. Juro e inflação é que está definindo todas as economias dos países, a prosperidade das economias dos países, e tudo isso. E essa lógica de entendimento, ela está errada. Ela está errada. Então, eu vou falar assim para vocês com todo respeito, mas com muita honestidade. A gente sabe que essa economia, vamos dizer assim, que essa economia mais sofisticada, as teorias econômicas mais elaboradas, ela nasce no eixo anglo-saxão, eixo americano-europeu, certo? Elas nascem aí, vamos dizer que tem 200 anos, ou nem isso, 100 anos, por exemplo. Mas esse entendimento de americanos e europeus, dessa relação fundamental, juro e inflação, ela está completamente equivocada. Ela está errada. Por isso que eu vou chamar que americanos e europeus, eles são incompetentes, eles são atrasados no entendimento do verdadeiro funcionamento da economia. Eles não têm essa competência. Eles chamavam o Brasil de subdesenvolvido, atrasado. Eu falo, não é o Brasil que é subdesenvolvido e atrasado em matéria de economia. São eles mesmos, americanos e europeus. Não é à toa que as universidades mais tradicionais de economia estão justamente nos Estados Unidos e na Europa. E elas estão propagando fundamentos de economia de forma errada. Por isso que eles são analfabetos em economia, de fato. Então, a teoria econômica quântica, ela é uma teoria genuinamente brasileira, uma cultura ibérica, ela está derrubando todo esse sistema financeiro mundial atual. Ele não faz mais sentido existir esse sistema. Então, veja aqui, essa economia, vamos trabalhar sempre os fundamentos, que eu vou trazer aqui mais alguns detalhes para esse vídeo, ou melhor dizendo, antes de entrar nesse detalhe, até eu quero contar uma história aqui para vocês. Pessoal, o primeiro vestibular que eu fui aprovado foi o vestibular de economia na PUC Goiás. Mas olha o poder do sinal, veja esse sinal, tanto que ele é poderoso. Então, o primeiro vestibular que eu fui aprovado foi o vestibular da PUC Goiás, de economia. Depois que eu vou passar em física, vou ser aprovado em física na UFG, e depois eu vou fazer o PhD na Unicamp em física. Mas por que eu não cursei o curso de economia, que era o meu desejo? Eu até busquei isso, né, para fazer isso, mas eu não cheguei a fazer nem um semestre de economia na PUC Goiás. Eu não cheguei a fazer nem um semestre de economia na PUC Goiás. Por que eu não fiz isso? Porque eu iria receber os fundamentos de economia de forma equivocada. Por exemplo, eu iria receber essa relação fundamental juro e inflação
esse fundamento da economia, que é essencial, que determina toda a economia, eu iria receber esse fundamento, juro e inflação, de forma errada. De forma errada. Então é por isso que eu vou construir a teoria econômica quântica, que ela é um viés social-democrata, ligado à social-democracia brasileira, e ela vai provar para o mundo como de fato a economia funciona. Como que são os verdadeiros fundamentos de economia, como que você entende os verdadeiros fundamentos de economia. Vê como que esse sinal é muito poderoso? Então veja bem, vamos sempre trabalhar esse fundamento aqui. Como, Leverson? Veja bem, aqui é questões fundamentais. É a oferta, vamos chamar a economia real, é ela, quando está ofertando, é que vai induzir a ação humana de atração econômica e de repulsão econômica. Portanto, é esse gráfico aqui, ó. Porque esse gráfico, ele é 1 sobre x ao quadrado. Mas qual a equação do movimento que descreve atração e repulsão? Força gravitacional, força elétrica, corpo em queda livre, portanto esse gráfico. Então esse gráfico, ele é o gráfico da oferta, porque é a oferta que induz a ação humana de atração e repulsão econômica. E portanto é a oferta que determina todos os fatos econômicos, todas as estatísticas econômicas. Que esse gráfico, ele é indução. E, portanto, ele é uma indução, veja que a oferta que induz, por isso que isso daqui ela é indução matemática, que também é esse gráfico. Isso daqui é concordância verbal, que a ação humana também é concordância verbal. Eu não vou entrar em detalhes nesse caso. Mas também é importante que, usando essa equação de Heisenberg, lá da física atômica, e essa equação de Heisenberg ela vai ser fundamental para a construção, o nascimento da física atômica. Essa equação de Heisenberg ela tem a função de determinar o espectro da luz. Veja que ela é uma função 1 sobre n ao quadrado, uma variação de 1 sobre n ao quadrado. Então, é a mesma equação desse gráfico aqui, que é 1 sobre x ao quadrado. Então, se ela determina o espectro da luz, ela tem a função de determinar o espectro da luz, ela também foi fundamental para determinar o espectro econômico. Então, se você colocar aqui de 1 a 6%, o limite inferior de 1% e o limite superior de 6%, por que eu estou considerando 6% como limite? Por que eu estou considerando 6% como o limite superior da economia? Porque é o que está na literatura econômica. É o que está na literatura econômica. Beleza. Então, se eu coloco aqui, ó, 1 sobre 1 ao quadrado menos 1 sobre 6 ao quadrado, todo esse limite de 1 a 6%, ele representa 97% de todo esse gráfico. De 1 a 6% representa 97% de todo esse gráfico. Portanto, 6% é o limite econômico. É o limite superior da economia. Então, e aí tem outra informação que você vai extrair desse gráfico aqui. Então, e ele prova que existe de fato uma relação inversa, taxa de juro e inflação. Esse efeito acontece. Esse efeito ele acontece na economia e eu vou mostrar aqui para vocês experimentalmente que esse efeito acontece também. Então, mais outro detalhe, antes de provar isso para vocês, veja que se você olhar nesse gráfico, eu não vou considerar o limite econômico inferior de 1%. Eu não vou considerar o limite inferior de 1%. Por quê? Porque de 1 a 2%, esse poder da moeda ele cai em 75%. Então não é salutar de forma alguma você manter inflação de 1%, porque senão você vai de 1 para 2%, aonde é a maior desvalorização da moeda. Por isso que eu vou considerar o limite inferior de 2% e o limite superior de 6%. Tá bom? Então, e aqui ele prova de fato que existe a relação inversa à taxa de juros, que aqui no centro é o Banco Central, e o Banco Central ele tem a função de regular essa taxa de juros, e aqui no eixo Y você tem a inflação. Ok, então, deixa eu passar para cá. Trabalhando os fundamentos. Então, o que você vai ver, o que a gente pode perceber aqui um detalhe, que, por exemplo, o capitalismo financista, ele gosta de quê? De baixa inflação e alta taxa de juros, não é? Só que
é nessa região onde a moeda é mais desvalorizada. E isso é uma prova científica. Como que eu vou provar isso daí, como ela é mais desvalorizada? Como que eu provo isso daí cientificamente? Como? Esse efeito ele é recorrente, não é? Ele é recorrente quando o governo diminui a inflação, aumentando a taxa de juro, a economia sempre vai viver numa estagnação econômica. Não existe esse efeito? Esse efeito ele é recorrente na economia? Ele existe. Então imagine só, e aqui no centro desse gráfico você vê que existe um corpo em queda livre. Olha o sinal do corpo em queda livre. Aonde o sinal do corpo em queda livre ele vai iniciar? Ele vai iniciar em alta inflação aqui, ó, aonde a economia é estável. Veja, por que 6% ele é economia estável, onde a economia é mais forte? Basta você pegar na literatura econômica. O que fala a literatura econômica tradicional? Toda a economia forte, ela tem moeda forte e baixa taxa de juro, não é isso? Não é? É, beleza. Então, baixa taxa de juro e moeda forte. Por que moeda forte? Porque a maior desvalorização da moeda está justamente em baixa inflação. Então, vamos supor, de 2 a 6%, a moeda desvaloriza 22%. Mas, em alta inflação acima de 6%, que vai cair numa colinearidade inflacionária, essa desvalorização da moeda é no máximo de 3%. Então, por isso que a maior valorização da moeda, ela de fato, por isso que o governo tem que manter a taxa de juros lá embaixo, porque aqui é onde a moeda é mais valorizada, ou seja, onde ela tem menor desvalorização. Acima de 6%, a moeda só desvaloriza 3%, porque ela vai cair numa colinearidade inflacionária. Então ela está mais desvalorizada em baixa inflação. Por isso que toda economia forte, ela é o quê? Moeda forte e baixa taxa de juros. Justamente porque quando você baixa a taxa de juros, você potencializa a alta inflação, não é? É. Mas como o limite econômico ele é estreito, você pode ter picos de consumo, mas a economia vai voltar para uma coisa que a gente chama de estagnação econômica. É o que é a economia japonesa atual. Ela tem baixa inflação e mesmo assim ela vive numa estagnação econômica. Por quê? Porque o limite econômico é estreito. Então esse gráfico é a própria realidade econômica. Ele é a própria realidade econômica. Então eu acabei de provar para vocês por que aqui é onde a economia é mais estável, onde a moeda é mais desvalorizada. Então o governo precisa baixar a taxa de juros para potencializar a inflação e não mexe mais. O governo não mexe mais. E nem o capitalismo financista, e nem o capitalismo industrial, e nem o capitalismo industrial pode fazer isso. Porque quando ele faz isso, porque tá tendo muito consumo, eu preciso aumentar os preços, e aí quando ele faz isso, o capitalismo industrial, o que ele acontece? Ele faz justamente o que o capitalismo financista adora. Porque o capitalismo industrial vai aumentar os preços, aí o governo precisa, aí vai ter um aumento generalizado dos preços, o governo precisa aumentar a taxa de juros para trazer a economia para baixa inflação, e é justamente aonde o capitalismo gosta. E aí, o capitalismo financista gosta. E aí, o capitalismo industrial, ele é capturado pelo capitalismo financista, não só o capitalismo industrial, como o governo. Então eles caem na armadilha do capitalismo financista. Então, o capitalismo industrial ele sempre tem que jogar contra o capitalismo financista. Como? Não aumentando o preço, mantendo o preço estável das mercadorias. E quando ele faz isso, a teoria econômica quântica, a teoria ela está provando que justamente quando você não aumenta os preços, é onde a economia ela é mais estável, onde a economia é mais forte. E onde a economia é mais forte? Justamente no capitalismo industrial. Então, de maneira alguma, é salutar o capitalismo industrial está aumentando o preço dos produtos, porque ele vai cair na armadilha do capitalismo financista, que não é economia real. E aí, tanto o capitalismo industrial quanto o Estado é capturado pelo capitalismo financista e fica aí, preso, chorando na internet, em vídeos, em jornais. Você viu? Então, essa é uma contribuição importante. Né? Porque o capitalismo industrial é economia real. Ninguém vive de economia de títulos públicos. As pessoas vivem da economia real.
né, da alimentação, do vestuário, de carro, de internet, de casa, né, essa coisa toda. Então, novamente, e ele prova experimentalmente que quando você joga a economia para uma baixa inflação, ela destrói, não é? Quando a economia está vivendo numa estagnação, é como que aquela economia está sendo destruída, não é isso? Quando a economia tá em baixa inflação, é como que a economia está estagnada, ela está destruída, não é? Então imagine só, aqui o 6 é a estabilidade econômica que eu já provei. É em alta inflação que está a estabilidade econômica, onde a moeda é mais forte. Por que é mais forte? Porque ela só tem uma desvalorização máxima de 3%. Então aqui é a economia mais estável. Aí eu solto de 6 para 1. Então imagine só, aqui é um copo de vidro, está lá no alto, inflação alta, onde a economia é mais estável, onde a moeda é mais forte. 6 para 1. Vamos pegar de 6 para 1. É um copo de vidro. Se eu solto ele, o que acontece com esse copo de vidro aqui embaixo? Ele quebra. Ele se arrebenta todo, não é? Ou seja, a economia é estagnada. E esse efeito acontece de fato na economia, não acontece aí no dia a dia? Então isso é uma prova que existe realmente uma relação inversa, taxa de juros e inflação. Mas como esse limite econômico ele é estreito, mesmo você baixando a taxa de juros, ela tende a viver numa recessão econômica. Então, e aí você mostra que ela tem um limite, porque ela sai, vamos supor, vamos pensar no planeta Terra. Aqui é a Terra e aqui é além da Terra. Então se eu solto aqui, ela cai na Terra, ela tem um limite, ela para na Terra. Agora, se eu faço o inverso, de 1 para 6, dependendo da força que eu jogo, essa bola nunca para de subir. Ela nunca para de subir. Ela vai subir o tempo todo. Ou seja, é como que não existe estagnação econômica. Não existe estagnação econômica se eu faço de 1 para 6. Imagine só, se eu jogo essa bola de 1 para 6, mas com muita força ela vai subir, 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 subir. Ela significa que não existe estagnação econômica de uma inflação baixa para uma inflação alta. Mas ela existe uma estagnação econômica de uma inflação alta para uma inflação baixa. Então, o capitalismo financista, que não é economia real, é um desastre para a economia. Então, eu falo sempre para o capitalismo industrial, que é a economia real, não caiam na armadilha do capitalismo financista quando vocês aumentam o preço. Porque, na verdade, a maior estabilidade econômica está justamente no capitalismo industrial, nesse ponto. E aqui que é a verdadeira liberdade econômica. A verdadeira liberdade econômica é em alta inflação, porque é a partir de 6% que a moeda só desvaloriza 3%. Por isso que toda economia forte tem moeda forte, por quê? E taxa de juros baixa. Justamente isso aqui. Porque é onde tem menor desvalorização da moeda. Então, quando o governo baixar a taxa de juros lá para o equivalente de 6% de inflação, acabou, não mexe mais. Nem governo, nem o capitalismo industrial, que é a economia real, não façam mais isso. Que aí você vai manter a moeda sempre forte, a economia sempre forte. E aí é que está a liberdade econômica. A liberdade econômica. Então, outro detalhe também importante. Deixa eu ver aqui. Outro detalhe fundamental do entendimento de economia. Outro detalhe importante do entendimento sobre economia. Veja como que a lógica de entender a economia, ela, na verdade, é sempre importante dizer, o Estado ele é diferente de uma família. Por exemplo, o Estado ele é diferente do Leverson. Por quê? Eu tenho um salário limitado. Meu salário é limitado. Então eu nunca posso gastar mais do que ganho, certo? Que aí você cai numa receita negativa. Agora o Estado não. O Estado ele pode gastar, por quê? Porque o Estado ele gera a sua própria moeda, né? Ele produz a sua própria moeda. Então o Estado ele não é uma família, ele não é um indivíduo, porque ele constrói a sua própria moeda. Assim como ele é capaz de construir o seu déficit público, a sua receita negativa, ele também é capaz de quê? De construir a sua receita positiva. Só que essa receita positiva, ela não é benéfica para o Estado. Porque você está vendo onde a estabilidade da economia ela é maior onde? Em alta inflação, onde a moeda é menos desvalorizada. Então o Estado, ele precisa sim interferir na economia. Como que o Estado precisa interferir na economia? Por exemplo, o que o Estado quer? O bem comum.
Mas o liberalismo econômico, que é o pensamento tradicional da economia mundial, por isso que eu falo que americanos e europeus está muito vinculado ao liberalismo econômico, que é o pensamento dominante, eles são analfabetos em economia porque eles estão entendendo os fundamentos de economia de forma equivocada. Por isso que o sistema financeiro mundial atual ele precisa cair, porque ele é baseado em juros e inflação, e o entendimento de juros e inflação ele está equivocado. E essa lógica tem a ver com americanos e europeus. Então, você vai ver que o Estado... Então, veja, o que é o liberalismo econômico? É o pensamento dominante aí. O liberalismo econômico, ele vende uma individualidade, uma linha individualista. O que é isso? Que eu chamo de ganância, egocentrismo. Eu estou pensando somente em mim mesmo. Por isso que o liberalismo econômico, se você olhar os conceitos de liberalismo econômico, são ideias extremadas, de extremo. E esse efeito ele acontece na economia, quando eles pedem para o Estado não interferir na economia. Mas por que eles pediam isso para o Estado não interferir na economia? Porque eles não tinham o santo grau da economia, que é a teoria econômica quântica. Mas a teoria econômica quântica, ela está pedindo para o Estado interferir na economia quando ela vê que a economia está desequilibrada. Mas esse desequilíbrio tem a ver com o pensamento tradicional liberal, que ele vem de uma não interferência do Estado, que eles sabem de tudo, e a teoria econômica quântica provou que o mercado financeiro, o livre mercado, não tem o entendimento dos fundamentos de economia. Então, quando a teoria econômica quântica vai revelar para o mundo como de fato a economia funciona, o Estado tem que intervir na economia no sentido de buscar o equilíbrio econômico. Não o Estado interferir no que eu quero, não é isso, a estabilidade econômica. Então, é o Estado que tem a estabilidade econômica, que tem o santo grau da economia, que é a teoria econômica quântica. Por isso que eu falo que a teoria econômica quântica é o próprio Estado. A teoria econômica quântica é o próprio Estado. Então, nem liberalismo, nem socialismo econômico, nem economia comunista, nada desses caras tinha o santo grau da economia. Mas sim a teoria econômica quântica, que está ligado à social-democracia brasileira. Então, a grande prosperidade econômica ela está na centro-esquerda, na social-democracia brasileira, no socialismo utópico, que eu já falei em vídeos. Então, veja um outro detalhe, uma forma errada de entender também a economia. Veja como que é errado essa forma de entender a economia. O que o Estado brasileiro fala? Eles falam um ajuste, né? A teoria de Milton Friedman fala de um rigor fiscal, um rigor na taxa de juros. Beleza, o que a economia brasileira está fazendo hoje? Alta taxa de juros, baixa inflação, então tem um rigor fiscal para ajustar o déficit público, para favorecer o capitalismo financista. Por isso que aqui no Brasil tem alta taxa de juros e baixa inflação, onde está a economia, onde está a maior desvalorização da moeda. Beleza, você fez isso, ajustou a economia bonitinho, como eles falam, né, isso está errado, mas beleza. Aí você solta a economia, aí você vai baixar a taxa de juros e levar a economia lá para alta inflação e baixa taxa de juros, aí vamos dizer, a economia bagunçou de novo. Agora a gente precisa voltar de novo a economia para 2%, alta taxa de juros, para a gente fazer novamente um novo ajuste fiscal, porque não sei o que, blá, blá, blá. Cara, se você está fazendo esse processo o tempo todo, lógico que essa lógica de administração da economia ela está errada. Ela está equivocada. Só que a teoria econômica quântica vai provar para o mundo aonde está a estabilidade econômica, onde está a liberdade econômica, que é onde? Aqui. E aqui, baixou a taxa de juros, soltou a economia, acabou. Não precisa mais de estar fazendo esse processo de ajuste fiscal, rigor na taxa de juros. Acabou com isso. Então você faz um ajuste fiscal, uma política fiscal rigorosa, vamos pensar assim. Aí depois você solta a economia e volta ela lá para alta inflação, vamos dizer, bagunçou a economia. Agora vamos fazer tudo de novo. Aí o quê? Aí faz tudo de novo. Lógico que essa lógica econômica de administração da economia do Estado, ela está errada. Então a teoria econômica quântica vai mostrar para o mundo aonde está a estabilidade econômica, aonde está a prosperidade econômica, aonde está a liberdade econômica, que é esse ponto aqui, e acabou. Aí o Estado já não mexe mais nada. Nem o Estado, nem o capitalismo industrial, ninguém mexe mais na economia. Então não existe esse negócio de dizer vai para lá e vai para cá. Então é aqui mesmo, basta você pegar. Toda a economia forte tem moeda forte e uma taxa de juros baixa, justamente.
Por que a economia é mais forte em alta inflação? Porque acima de 6%, a desvalorização da moeda é somente 3%. Ave Maria. Então, gente, eu falo para vocês, americanos, essa escola americana de economia, os europeus, porque vamos pensar que os fundamentos de economia, que começa, vamos supor, com Adam Smith, enfim, tá tudo lá, na verdade, cara, eles não tinham um entendimento maior da economia. Entendeu? Então, eles são analfabetos econômicos. E aí, a teoria econômica quântica, que nasce no Brasil, a teoria econômica quântica, que é a teoria ibérica, ela é que é o farol do pensamento econômico universal, é o Brasil. Então, americanos e europeus, que é o eixo tradicional da economia mundial, eles são analfabetos em economia, eles são atrasados, e não o Brasil. É eles que estavam ensinando os fundamentos de economia de forma equivocada, de forma errada. Mas é o Brasil que está mostrando para o mundo como a economia de fato funciona. Obrigado, pessoal.